Por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu quero externar novamente a minha gratidão a Deus, ao pastor presidente, aos irmãos, aos obreiros. Hoje eu fui presenteado e louvo a Deus por isso. Glórias a Deus, porque onde nós temos chegado, nós sempre temos falado, não fica só uma agenda, contatos, fica um povo familiar que nós vamos ver lá no céu, lá na glória. E para mim é um motivo imenso de alegria estar aqui hoje, mais uma vez, para adorar e exaltar ao nome de Jesus. Aos louvores que foram entoados, aos irmãos que deram saudação. Como é que a gente prega depois disso, hein? Bênção do céu, falando sobre o centurião, que Deus em Cristo abençoe ao pastor. E abra comigo, por gentileza, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Tem um bocado de gente ainda que vai. Capítulo 4 de 2 Reis, diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer eu por ti? Declara-me o que tens na tua casa, em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e pondo à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que encheu, que foram os vasos, e disse ao seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então veio ela e o fez saber que é o homem de Deus, e disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos, vive do resto. E quem entendeu, diga amém. Amém. Por gentileza, feche sua Bíblia, coloque no seu assento, levante as suas 2 mãos para o alto, o mais alto que você puder, e diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, continua falando aos nossos corações, que o azeite, que era pouco, vai multiplicar, que a unção que está nessa noite vai multiplicar. Diga: cansaço vai embora, tristeza vai embora, porque neste vaso só tem lugar para azeite, só tem lugar para unção. E enquanto isso, Senhor, passa lá em casa, passa na minha família, faz um milagre. E quem acredita nisso, com as mãos levantadas, vai exalar azeite, dando glória e aleluia. Já vai sentando, dando glória e aleluia.
Hoje o fogo pega no pavio que fumega. Pergunte para alguém que está do seu lado, diga: tem azeite aí? Diga: não precisa ter muito, pode ser pouco, porque a multiplicação vem do céu. Amados, nós abrimos a nossa Bíblia, terceiro dia dessa conferência profética, e nós abrimos a nossa Bíblia em 2 Reis. A Bíblia, por ser dividida em algumas partes, as duas partes principais é o primeiro e o segundo testamento. Nós vamos observar que os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros pentateucos, demonstra toda a trajetória de Israel, demonstra o que o Senhor Deus prometeu, o que o Senhor Deus cumpriu e o que o Senhor Deus estabeleceu. Partindo daí, a Bíblia vem contar e mostrar um episódio em que Deus precisara tratar o povo a partir de Josué em diante. Os textos de Josué deixam claros a importância de ter a proximidade com Deus, a importância de Deus abrir o caminho para que o povo pudesse estar debaixo da sua liderança. Quando nós já vamos para o livro dos Juízes, aonde vem ali principalmente as lideranças que se levantam em Israel, na intenção de aproximar o povo a Deus, aproximar o povo diante da sua vereda, diante do seu caminho. Quando nós olhamos para Juízes, nós vamos ver algo sobrenatural, algo profundo em que Deus sempre fez pelo seu povo, é corrigi-los. O que mais Deus sempre fez para com o seu povo foi corrigi-los. Juízes demonstra, a cada juiz que se levantam, cerca de 12 a 14 juízes, se levantam juízes em fases que Israel passa de declínio espiritual, altares divididos. A Bíblia chega a contar no capítulo 2 de Juízes, que todas as vezes que Israel pecava, era o alimento para o seu inimigo, ou seja, quando Israel estava no erro, o seu inimigo se crescia, se levantava. Todas as vezes que Israel desobedecia a Deus, automaticamente Deus fortalecia o seu adversário. Isso está em Juízes. Observe comigo que Juízes também demonstra os altares, como eu citei, os altares divididos de Israel, a ponto de nós entendermos que quando os juízes se levantam, é pelo arrependimento do povo. Porém, a cada morte de um juiz, o povo perde a direção, e perdendo a direção, chegando até o próprio e último sacerdote, Eli. A Bíblia vai contar que a casa de Eli é uma casa totalmente corrompida, aonde vai dizer que os seus filhos, Ofni e Finéias, conhecidos como os filhos de Belial, eles fazem tudo ao contrário do que o Senhor estabeleceu. As oferendas e tudo aquilo que é apresentado a Deus não eram simplesmente apresentados a Deus, porque todo sacerdote representava o povo a Deus, o profeta representava Deus diante do povo. Porém, a Bíblia vai contar que aqueles homens fizeram tudo aquilo que desagradaram a Deus, fazendo com que a presença de Deus fosse roubada. Mas em meio a essa geração, Deus ele levantou Samuel. Diga comigo, Samuel. Em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração de erros e de pessoas que não quiseram obedecer, Deus levantou alguém disposto a fazer a sua vontade. Quem é? Samuel. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Samuel se levanta mesmo a presença não estando no meio. Mesmo a presença não estando no meio deles, Samuel se levanta como 3 funções
Primeiro, sacerdote. Segundo, profeta. E terceiro, juiz. Samuel tem 3 finalidades em Israel. É de Samuel que nós podemos observar o contexto das escolas proféticas. Até porque naquele tempo, a época de Eli, não era falado, Deus não falava costumeiramente. E a Bíblia vai contar que Samuel, ouvindo a voz de Deus, Samuel demonstra que está ouvindo a voz daquele que tudo pode fazer. Então nós vamos ver que Samuel, ele agora vai estabelecer um domínio espiritual sobre Israel, a ponto de nós entendermos no capítulo 7 e versículo de número 1 em diante de 1 Samuel, que quando o povo decide se arrepender, o povo procura Samuel, e procurando Samuel, Samuel decide colocar no lugar o que estava fora. Samuel olha para o povo e diz: olha, se vocês abandonarem os deuses pagãos, se vocês abandonarem os Balaíns, se vocês abandonarem os Asterotes, se vocês abandonarem os altares de Baal e convertendo os vossos caminhos, Deus vai entrar com socorro. Deus vai fazer coisa nova. O povo, quando olha e escuta a palavra de Deus, o povo decide se arrepender. Mas quando o povo se arrepende no capítulo 7, os filisteus souberam que o povo estava entre Mispa e Sem. Diga comigo, Mispa, Sem. Mispa e Sem era o lugar onde Deus ordenara o sacrifício. Samuel pega um cordeiro ainda que amamentava, e os filisteus, sabendo disso, se levantaram para tentar matar o povo de Deus, que resolveu ter um pacto novamente, reatar a aliança. Vou repetir: o povo decidiu reatar a aliança, e quem tem aliança reatada pode se levantar, quem quiser se leva. É porque muitas pessoas às vezes só te enxergam com uma aliança quebrada. Nem sempre alguém quer te enxergar pela nova criatura que Deus te fez. Nem sempre alguém quer te enxergar como Deus agora está fazendo na tua vida. Tem sempre alguém procurando o velho eu teu. Tem sempre alguém doido para pisar no teu calo, para encontrar a antiga pessoa que você era. Mas quando Deus faz uma nova aliança, pode tentar passar por cima, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a aliança está de pé. Eu vou repetir: a aliança está de pé. Olha para alguém que está do lado carinhosamente e diga para ele, deixa afrontar, deixa se levantar. Mostra para ele: a aliança de Deus e eu está de pé. A nossa aliança está de pé. Procuram em você um Simão desviado, mas vão encontrar em você um Pedro renovado. Então os filisteus se levantam e disseram: olha, nós vamos agora acabar com eles. Eles começaram a clamar. Samuel, entre Mispa e Sem, que outrora, 20 anos atrás, era o lugar da vergonha, era o lugar que mais ou menos 34 mil soldados israelitas morreram com a presença, a qual foi o mesmo lugar que a arca foi roubada. Então eles voltam para o mesmo lugar da vergonha. E no lugar da vergonha, o que parece entender é que a história vai se repetir. Mas não se arrepende por um simples motivo. Diga qual? Arrependimento. A situação não acontece, não se repete pelo arrependimento. Porque quando eles começaram a se arrepender, o inimigo se levantou e Deus disse: agora deixa comigo. Trovejou do céu, aconteceu um temporal no céu,
E quem se levantou contra alguém que tem aliança reatada se arrependeu. Quando Samuel olhou para isso, viu que a mão de Deus estava sobre eles, ele pegou uma pedra. Quantas pedras? Ele edificou entre Mispa e Sem, e colocou no meio e disse: Ebenezer. Que significa pedra ajudadora. Alguém olha e diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. É normal. Mas se você for no capítulo 7 de 1 Samuel, quando Samuel pega uma pedra e coloca no meio, essa pedra Ebenezer significa pedra ajudadora. Que, ou seja, Samuel está dizendo: até aqui nos ajudou. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Observe comigo que a partir desse cenário, então, Deus ouve a voz de Samuel quando Samuel diz para Deus: Deus, o teu povo está pedindo um rei. O teu povo está pedindo sobre si um rei. Deus não fica contente com tal notícia, com tal petição, mas Ele permite que isso aconteça, lembrando a Samuel e todo o povo que as leis que foram dadas lá do começo com o próprio Moisés era que todo rei ou liderança que se levantasse, todo o povo teria que se reverenciar à liderança. Observando isso, Deus permite que se levante Saul. O problema não é Saul se levantar. O problema que existe em Saul é que Saul tem tudo aquilo que o homem quer. Ele tem tudo aquilo que o homem vê, mas ele precisa de algo que Deus necessita. Eu vou repetir: Saul aparentemente tem tudo aquilo que o homem quer, ele tem tudo aquilo que o homem deseja, mas aparentemente Deus precisava algo, necessitava de algo. Por quê? Porque no capítulo de número 10, capítulo de número 11 de 1 Samuel, nós vamos encontrar que o povo agora, por escolher Saul, assim como Deus, o povo está visado, está olhando pela aparência de Saul, até porque a aparência de Saul é perfeita, até porque a estatura de Saul é uma estatura considerável, e nós vamos observar que além disso, Saul, a Bíblia vai contar que os seus ombros sobressaíam todos os soldados daquela época. Então o povo olhava para Saul pela sua aparência. Deus queria olhar para Saul pela necessidade. E olhe para cá, algo aqui sobrenatural importante que nós temos que ter: Deus não nos escolhe pela aparência. Eu vou repetir isso aqui. Para pregadores isso aqui é normal, mas eu vou repetir espiritualmente para você entender. Deus não nos escolhe pela aparência. Sabe por quê? Porque quando Deus ele escolhe um vaso, ele não está formado. Ainda que ele esteja formado, ele tem que ir para a olaria. Por quê? Vaso, para ter funcionabilidade, não é da forma do próprio vaso, é da forma do oleiro que conduz o vaso. Quando nós olhamos e observamos esse cenário, nós vamos ver que Saul tem tudo aquilo que o homem quer. Porém, quando a unção está preparada, a Bíblia vai contar que o povo está esperando Saul. Mas a pergunta é: cadê Saul? Aonde está Saul? Saul é perfeito, é alto, é bonito, mas cadê Saul? Capítulo de número 10, versículo de número 22 de 1 Samuel, se eu não estou enganado, está escrito que Saul estava escondido entre as bagagens. A pergunta é: o que adianta ter aparência? O que adianta ter estatura? O que adianta ter influência? O que adianta ter eloquência se não tem coragem?
A obra de Deus não é formada por aparência. A obra de Deus é formada por quem tem coragem. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele, diga para ela, pergunte para ele e para ela: tem coragem ou tem aparência? Olha para cá, olha para cá. A aparência pode enganar, mas a atitude revela. Olha para cá para você entender. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te escolhi por coragem e não por... Receba, receba, receba. A obra de Deus nunca funcionou por aparência. A obra de Deus nunca teve funcionabilidade em aparência. Saul está escondido no meio das bagagens. O que Deus esperava de Saul não era a sua aparência. O que Deus esperava de Saul não era a sua formosura. O que Deus esperava de Saul era a atitude, era a coragem. Porque na obra de Deus, para se envolver na obra de Deus, não é cabelo arrumadinho, não é terno do 007, não é, quem sabe, uma eloquência perfeita. Para se envolver na obra de Deus, tem que ter atitude, tem que ter coragem, mão no arado, não arredar a mão, ir para frente. Saiba de uma coisa: Deus não te escolheu pela tua aparência, Ele te escolheu pela coragem. Pela coragem, receba. Você precisa entender que o tamanho da tua coragem é a capacidade que Deus vai te usar. Você parou para entender que tem muita situação que cai na tua mão e você se pergunta: Deus, por que eu? Porque a situação encontrou alguém de... Olhe para alguém, por gentileza, diga para ele: a situação está indo para a tua mão porque encontrou em você. Diga para ele, diga para ela. Quando nós paramos para observar sobre coragem, nós vamos olhar para uma das situações mais familiares, peculiar da história em Juízes. Quando Deus ele chama alguém que está malhando trigo no lagar. Pastor, o que significa lagar? Lagar no hebraico significa tanque de pisar uva. Era um tanque que escondia quem estava lá dentro. Tem um ditado por aí afora que diz: quem não é visto, vamos lá, quem não é visto pelo homem, mas por Deus. Se você quer ser visto pelo homem, está certo o ditado. Mas se você quer ser visto por Deus, pode estar na cisterna, Deus encontra. Olha para cá. Está Gideão, Jerobaal, está lá, escondido, malhando trigo no lagar. Deus chama Gideão. Gideão pede provas a Deus, porque a situação não é favorável. Gideão tendo as provas, Gideão vai chamar um monte de homens para guerrear. Porém, está com Gideão 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil homens. Só que no meio deste povo tem covardes e tem medrosos. O que nós entendemos é que no meio dos homens existiam apenas 300 que são valentes. Só que quando o mesmo Deus sai do trajeto, observa o trajeto da saída de Gideão até o campo de batalha, Deus abre a boca e diz para Gideão: Gideão, abre a boca, diz para os covardes e medrosos voltarem. Não deixa os covardes caminharem do lado dos corajosos. Pastor,
Isso aí é loucura, é loucura. Capítulo de número 20 de Deuteronômio vai dizer da seguinte maneira: que quando Deus fala com Moisés para estabelecer as guerras do povo, Deus disse a Moisés: Moisés, todos aqueles arrodeados de medo, coloque eles de lado, coloca eles para o lado. Por quê? Porque esses medrosos são empecilhos na vida de quem quer fazer, é empecilho na vida de quem quer executar. Ai, eu estou arrepiado aqui. Eu estou pregando para uma geração nessa noite que você não precisa estar do lado de alguém que tem aparência para dizer que vai vencer. Você não precisa estar do lado de quem sabe de uma autoridade por aí afora para dizer que Deus está com você. Você só precisa da presença. Da presença. Quem tem presença? Quem tem a presença? Levante a mão. Vai adorando, vai adorando. Olhe para alguém e diga ao covarde. Diga assim, diga ao covarde que volte. É melhor estar sozinho, vencendo, do que com um covarde perdendo. O segundo grupo que estava com Gideão, qual era? Era o grupo de homens que tinham coragem, mas não tinham preparo. Eles tinham até coragem, mas não tinham preparação. Porque aquele que não vai embora no grito, a gente identifica na atitude. Pega comigo a palavra. Quando Deus fala com Gideão, Gideão, ainda tem muita gente, Senhor, mas foi 20 mil, 22 mil embora, Senhor, mas e agora? Gideão, desce para eles beber água. Senhor, tem uns que tá lambendo a água como cachorro, uma mão na espada, olhando e bebendo água, e tem uns que está afundando a cabeça, todo despreparado, tem até coragem, mas está. É só uma atitude de um cenário que mostra para ele o que ele é. Gideão manda voltar. Senhor, ficou 300, é esses. Senhor, mas é esses. Então observe comigo que Deus escolhe alguém que tem coragem. Deus escolhe alguém que sempre tem a vontade de fazer, atitude para fazer e preparo para estar no que está fazendo. Olhe para cá. Saul, por mais que foi e se tornou rei, se você acompanhar o texto comigo, Saul, a história de Saul, o reinado de Saul durou 40 anos. Mas entre os 40 anos, apenas 2 anos Deus esteve com Saul, por conta da falta de obediência. E a Deus acaba rejeitando não Saul, mas o seu reinado. E vamos observar que ali se levanta Davi, Davi se torna rei, e Davi se tornando rei sobre todo Israel. Em sequência vem o seu filho Salomão. O problema de Salomão não é ter sabedoria. O problema de Salomão é perder a sabedoria, porque perdeu o temor a Deus. Porque quando nós vamos para Provérbios, Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a. O problema de Salomão é perder o temor. Porque quando alguém perde o temor, nele não tem sabedoria. Quando alguém perde o temor a Deus, não existe sabedoria naquele que está adiante. E a Bíblia vai contar que após a morte de Salomão, o reinado de Israel se divide. As 2 tribos, Judá e Benjamim, estão no lado sul de Israel. Ao lado norte, em Samaria, está as 10 tribos, a qual perversamente não serviram a Deus. Observe comigo que existe um cenário de um rei que se levanta por nome de Acabe. Esse rei era um dos reis perversos que existia em Israel. E nós vamos ver que Acabe é o mesmo
que casa com uma mulher chamada Jezabel. Você conhece a história? Essa Jezabel era o próprio demônio na vida desse homem, que a qual desconverteu a sua cabeça, para trazer para Israel aquilo que Israel não precisava. Observe que a cultura que ela traz é dos Balaíns, como no passado, dos Asterotes e de Baal. Eu vou explicar isso aqui para você entender, para você ter menção. O que Jezabel traz para Acabe olha, traz os Balaíns. Por quê? Porque os Balaíns é o Deus da finança, é o Deus da prosperidade. Alguém só faz alguma coisa por aquilo que vê. Alguém só prega, alguém só canta, alguém só faz alguma coisa se tiver. Por quê? Porque os Balaíns estão envolvidos no meio. Olha, traz também, eu vou trazer também Jezabel, falando, eu vou trazer também Asterotes, é uma das deusas da sensualidade. Ou seja, ela trouxe a sensualidade para dentro da casa de Deus. Porque se tem alguém achando que Deus não cobra de alguém que faz o outro pecar pelo olhar, Deus cobra. Eu vou estar daquele jeito. Eu vou chamar a atenção, olhares, olha para cá, Deus está te vendo. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. A sensualidade estava no meio deles, corrompendo o povo. E o que é mais terrível é que ela vai trazer Baal, os altares de Baal, e ela vai dizer: Acabe, Baal manda chuva, Baal manda o orvalho do campo, Baal é um Deus que manda a prosperidade da chuva, da colheita, da agricultura. E quando todos pareciam que estavam na linha correta, Deus decide levantar um desconhecido, que não tem família rica, que não tem, quem sabe, uma grande aparência. Deus vai lá no meio de Gibeão, lá dos tisbitas, e levanta Elias. Elias, ei, você está vendo o que está acontecendo? Tá bom, Senhor, eu vou lá. A importância de Elias chegar é dizer, no meio do rei, na frente do rei e de Jezabel é: ei, rei Acabe, Jezabel, sobre a minha palavra, não chove nessa terra. O Deus Baal diz: tem orvalho, tem chuva, mas eu estou dizendo, é sobre a minha palavra. Deus não precisou dizer: olha, fala sobre o meu nome. Não, Deus não precisou. Elias se levantou sabendo que ali não tinha Deus nenhum e diz: é sobre a minha palavra, não vai chover. Olhe para cá, isso aqui é profundo. Quando Deus levanta Elias para dizer isso, Deus fala para Elias: agora corre. Tu falou? Tu corre. Ah, Senhor, vai embora. Senhor, por quê? Vai embora. Ei, Elias, escuta uma coisa. Desce lá para o ribeiro, porque eu dei ordem aos corvos para te alimentar. Primeira coisa, corvo não anda com carne fresca. Corvo quer comer carniça. Isso é o histórico do corvo. Segundo, vamos para a Bíblia? No livro de Jó, capítulo de número 28, versículos de número 40 a 41, diz: Jó
Escute uma coisa, Jó. Olhai para os corvos. Os corvos não alimentam os seus filhos, mas eles clamam a mim, e eu vou e dou o pão, e dou a provisão. Agora o que eu quero aplicar é, como é que Deus fala para Elias: Elias, vai, porque os corvos... Se o corvo, que é o corvo na sua naturalidade, não alimenta os filhotes, pelo lado instinto animal, ele alimentaria Elias? Sim ou não? Mas quem mandou? Deus falou para o corvo: corvo, alimenta Elias. Corvo, eu sei que você não alimenta seus animais, seus filhotes, mas o profeta tu vai mandar lá pão, tu vai mandar lá carne, tu vai mandar lá provisão. Eu estou pregando para alguém nessa noite que precisa entender: mesmo que alguém faça cara feia ou não, a provisão vai vir, vai chegar. Tem alguém dizendo: eu vou impedir dela chegar? Vai nada, Deus está na frente. Olhe para alguém e diga: pela palavra de Deus, corvo não deixa você com fome, ele te alimenta. Observe que o chamado de Elias é um chamado tão extraordinário, que o mesmo Elias, e aqui é onde eu quero entrar, o mesmo Elias é um homem poderoso espiritualmente, porém, de um outro lado nós vemos um Acabe e uma Jezabel, com uma raiva terrível do profeta Elias. No mesmo cenário onde tem Acabe, onde tem Jezabel, escute isso, no mesmo cenário onde tem Acabe e Jezabel, tem Obadias. Pastor, quem é Obadias? Era um dos servos do rei Acabe. O problema é que Acabe servia a Baal, mas Obadias temia a Deus. Observe que o cenário é o mesmo. Olhe para cá, o cenário é o mesmo, mas são atitudes diferentes. Porque no mesmo ambiente que tem alguém que escandalize o nome de Deus, tem sempre alguém fiel a Deus. No mesmo ambiente que tem alguém que parece, diz o que se parece, mas não parece e não é nada, tem sempre alguém que permanece na sua fé. Até porque você não precisa mudar porque alguém está mudando. Até porque você precisa entender que você não está indo a favor da modinha gospel, você está indo a favor dos princípios bíblicos. Olha para cá, vai chegar um tempo que os lugares não vão nos caber, pastor. Por quê? Porque a gente vai ficar grande? Não. É porque a verdade nunca vai compactuar com a mentira. Olha para cá para você entender. Você vai chegar em lugares que a palavra que ouvirão dirão: essa palavra dói nos nossos ouvidos. É verdade, a palavra verdade dói na onde tem mentira. É verdade, a palavra da verdade dói aonde andam com mentira. Olhe para alguém e diga: dou o que doer. Pregue a verdade, fale a verdade, ande com a verdade. Irmão, nós estamos perdendo. A igreja do século 21 está perdendo a sua essência. Observe comigo que a carta Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo de número 3, em Apocalipse diz: eis que estou à porta e... Quem está falando isso? Quem está falando isso? Se Jesus está falando isso, estou à porta e bato, é um sinal que ele não está do lado de dentro, ele está do lado. Precisamos entender que a adoração, para ser verdadeira, Jesus tem que estar dentro.
O nome principal tem que ser o dele, Jesus. Se não for para ele, para a glória dele, não dá certo. Não. Obadias, ele serve a Deus. E ele entendeu que Acabe agora começa a perseguir os profetas. Escute isso. Escuta isso. Acabe começa a perseguir os profetas. A intenção de Obadias é esconder profetas, é proteger profetas, porque ele entende que os profetas são a boca de Deus para os homens. Então ele está escondendo os profetas. Enquanto isso, quando há um encontro entre o próprio Elias e Obadias, Elias vendo Obadias, Obadias vendo Elias, Obadias olha para ele e diz: olha, eu guardo profetas, eu sirvo ao Senhor. Nós entendemos essa história e nós vamos ver que ao decorrer da história, se levanta ao lado dele um jovem aprendiz, porque ele está andando do lado de alguém que realmente tem o que servir. Se levanta um jovem por nome de Eliseu, e aonde está a sombra de Elias? Está. Aonde Elias está andando, está Eliseu. Ele está vendo todas as maravilhas que acontecem através da vida de Elias. Ele procura andar com alguém que tem mais que ele. Ele procura andar com alguém que tem uma presença impactante. Ele fala: eu quero estar do lado desse homem. Aonde ele for, eu estou lá. É desafio, eu estou lá. Eliseu está andando do lado de Elias, a ponto de nós vermos que está chegando o tempo em que Deus quer recolher, que Elias entende que Deus vai o chamá-lo. E Eliseu olha, diz assim: olha, eu quero, não é a sua unção, é o dobro dela. Se você é usado uma vez, eu quero ser duas. Se acontece um milagre pela sua vida, eu quero que aconteça dois pela minha. Tem que ser mais maluco do que o próprio Elias. Observe que quando Elias observa isso e diz: olha, se tu me acompanhares, aí a unção estará sobre ti, porque vai cair a túnica, vai descer a túnica, melhor descer. E observe que quando Eliseu está na perseverança, acontece de um carro de fogo fazer o quê? Separá-los. Porque não é o carro de fogo que leva Elias. Temos um professor ali de EBD, ele pode me ajudar. Mas um redemoinho que o leva ao céu. E enquanto o redemoinho leva ao céu, a capa de Elias desce até Eliseu. Vem cá. Elias era conhecido em Israel, sim ou não? Sim ou não? Mas a capa de Elias agora está sobre Eliseu. Vamos lá. Os servos dos profetas olharam para Eliseu e disseram: Elias deve estar sendo arrebatado pelos montes. Não tem intimidade como Eliseu tinha intimidade, estava falando: Elias deve estar nos montes arrebatado. E Eliseu olhou para eles e disse: ele não está lá. O profeta agora sou eu. Vamos para a Bíblia? Capítulo de número 1, capítulo de número 2 de 2 Samuel. Alguém não acreditou no chamado de Eliseu. Alguém não acreditou na palavra de Eliseu.
Você quer um exemplo para você começar teu ministério? Teu ministério começa não com muitas pessoas dizendo que vai dar certo. O nosso ministério começa quando alguém primeiro duvida dele. Quando alguém vê que o ministério é maior para quem está levando ele. Olha para cá, olha para cá. Tem alguém que olha para o ministério e diz: é muito grande para ele. É muito grande para ela. Não estão aceitando o ministério, não estão aceitando a chamada, porque olha para o teu tamanho e o tamanho do chamado. Mas independente do tamanho do chamado e do teu tamanho, quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. de Candarábia. Tem alguém que não vai aceitar, por quê? Por conta da pele, por conta da fala, por conta da roupa, por conta das condições financeiras, das condições aquisitivas. Mas Deus está dizendo: quem chamou foi eu, quem te escolheu foi eu. Você está nesse chamado, não para. Você não é bonitinho, você é escolhido. Você não é o charmosinho, você é o escolhido. Você não tem aparência para o chamado, mas o chamado é teu. Olhe para cá. Eles temaram com Eliseu, dizendo: ei, Elias está no monte. Eles insistiram a Eliseu, capítulo de número 2, segundo as Reis, final do capítulo 1, começo do capítulo 2. Eles insistiram dizendo: ó, Elias está lá, está arrebatado. Tá não. Eu estava andando com Elias. Olha a capa de Elias aqui em mim. Não, faz o seguinte, deixa a gente ir lá ver. Vai lá ver. Passaram 3 dias procurando Elias. Passaram 3 dias procurando alguém que Deus já chamou e não acreditou no chamado de alguém que Deus levantou, que era Eliseu. Quando eles não encontraram Elias, aí chegaram: e aí, Eliseu? É você que é o profeta mesmo, né? E quem é profeta sempre é desafiado. Diga por quê? Porque eles queriam ver algo em Eliseu. E primeiro, você quer ver algo na vida de quem Deus chamou? Primeiro, não é por aquilo que fala, porque falar até papagaio fala. É por aquilo que é. Nenhum ministério é levantado por aquilo que fala, é por aquilo que é. A ponto de nós entendermos que quando mesmo Eliseu recebe eles de volta: Eliseu, sei que você é o profeta. Tem uma água ali em Jericó que é amarga, mas é amarga e não tem jeito. Eliseu falou: pega um prato novo, coloca sal. Mas você vai fazer o contrário, você vai salgar. Não, coloca sal, joga na água. Jogaram. Jogou? Agora bebe. Está potável. O que é que você fez? É Deus. Quem deu? Foi Deus. Quem dá inteligência? É Deus. Você está entendendo que até para situações Deus está te dando estratégia. Não é porque você é bom, é porque o teu ministério exige. O teu chamado exige isso. Quando eles levantaram e viram que Deus era na vida de Eliseu, Eliseu começou a sua jornada. Mas Eliseu tinha um defeito. Diga qual? Calvície. Ele era calvo. Ele era tão calvo que a Bíblia vai dizer, escute isso, isso aqui é forte, que a Bíblia vai dizer
que se levantaram moços, crianças em algumas expressões, que começaram a zombar. Escute isso, você que só acha que só vem palavra profética do profeta, que começaram a zombar tanto de Eliseu, que Eliseu amaldiçoou aquelas crianças. Está na Bíblia, pastor, 2 Reis 2, que quando Eliseu amaldiçoou, a Bíblia diz que veio uma ursa e devorou em uma bocanhada só quem se levantara contra ele. Primeiro, Deus, ele faz prova do teu ministério. Como? Tem muita gente que se levanta não acreditando como Deus te chamou. Segundo, tem sempre alguém que se levanta vendo o que Deus vai fazer através da tua vida. Quer ouvir o terceiro? Deus, ele está no combate de alguém que zomba do teu chamado. Então você precisa entender de uma coisa: ninguém pode chamar ou zombar da tua chamada, porque só você sabe o preço que você pagou para chegar aqui. Pode melhorar esse glória para você entender. Enquanto você não valorizar a tua chamada, alguém de fora também vai fazer o mesmo. Mas quando você valoriza a tua chamada, se alguém de fora quiser desvalorizar e zombar, vai ter com Deus, vai ter com o céu. Olhe para cá. Nesse meio tempo, morre Obadias. Diga comigo, Obadias. Aquele que guardava os profetas. Um dos escritores estudiosos chamado Chaplin, como o próprio Flávio José, vai identificar a autenticidade de que o próprio Obadias seria esposo da mesma viúva que nós lemos. Então é um homem que ele morre, ele guarda profetas, mas ele deixa uma grande herança em dívidas. Observando que agora no cenário quem é profeta é Eliseu, vamos entender que essa mesma viúva, ela tem dentro de casa quantos filhos? E eu quero saber se você concorda comigo que os nossos filhos são herança, são esperança. A minha esperança são os meus filhos. Alguém concorda? Diga para alguém, diga, os seus filhos são a sua esperança. Não tem como dar continuidade na nossa chamada se eu não tenho os meus, que são as minhas. Então diga para alguém, seus filhos são as suas esperanças. Aquela mulher só tem em casa as suas. Ela não quer deixar as suas esperanças serem roubadas. Porque os credores estão batendo na porta e dizendo, ei, eu quero eles. Ela diz, não. Da porta para dentro, que credor não entra. É da porta para... Porque da porta para dentro ainda tem o Espírito Santo guardando. Os credores estão dizendo, eu vou tirar de vocês, ou de você, as suas esperanças. Observe comigo que ela não tem nada. Diz o texto, primeiro, que ela é esposa de um dos filhos dos profetas, dos servos dos profetas, que ela não tem nada a não ser os seus filhos, porque primeiro ela identifica o problema maior, que é a sua dívida. Então alguém está batendo na sua porta dizendo, ei, não vai me pagar? Eu vou tomar o que é? Irmãos, olhe para cá em nome de Jesus. Será que é só ela que está escutando aquilo?
Será que é só aquela mulher que está escutando aquilo? Ela tem do lado quem? Os filhos. E do lado da sua casa? Os vizinhos. Então toda a rua está sabendo que ela está em um problema. Há momentos da nossa vida que Deus permite muita gente saber. Tem problema que a gente quer esconder, mas Deus não permite. Diga por quê? Porque os mesmos que sabem, os mesmos que falam, os mesmos que criticam, é os mesmos que tem que contar o testemunho. Você pegou lá atrás? Pegou aí? Você entendeu porque tem muito problema que o vizinho, o amigo, o parente está sabendo? Aquela mulher está passando um problema tão grave, irmã Ana Paula, que ela ouviu falar que o profeta estava na cidade. E ela disse: peraí. Eu vou sair da minha casa, eu vou até o profeta, porque lá ele vai me dar uma estratégia, uma solução eu vou tomar. Escuta isso, irmão. Ela foi observar, ela foi procurar um conselho. Que homem é esse? Diga comigo, que homem é esse? Que ela sai da sua casa ao encontro de um homem que vai entregar para ela algo que ele não quer nada em troca. Que homem é esse que é usado por Deus, mas que não tem segundas intenções porque ela é viúva? Que homem é esse que é chamado por Deus em uma causa para ela impossível, mas que através dele Deus vai honrar ela? Ela sai da sua casa, fecha a porta, e ela vai em encontro ao profeta. E quando ela chega ao profeta, ela diz: homem de Deus, escuta, eu sou tua serva. A primeira coisa que ela chega é se humilhando, porque quando eu quero algo de Deus, eu não coloco Deus em parede. Até porque entenda uma coisa: Deus não cabe em parede nenhuma. Um Deus que a Bíblia diz que Ele conta, Ele pesa os montes pela palma da mão. Um Deus que a Bíblia diz em Jó, que Ele fala para Jó: Jó, eu chamo o raio, cada um pelo seu nome. É um Deus que no capítulo de número 147 de Salmo, versículo de número 6 e 7 diz: ei, está escrito, Ele chama as estrelas, cada um conta elas e chama pelo nome. Que Deus é esse que eu vou colocar na parede? Ela chega diante do profeta se humilhando e dizendo: meu Senhor, ei, profeta, eu sou esposa dos servos dos profetas. O meu marido servia a você. Eu quero contar o que está acontecendo lá em casa. O que é? Os credores estão na minha porta, querem roubar as minhas, e eu não tenho nada. Eu estou abarrotada de dívidas. Estão batendo na porta, querem tomar o que é meu, os meus filhos. Me diz aí o que é que eu faço. Irmãos, o profeta tomou isso aí como algo de impacto, sim ou não? Vou te provar o porquê. Porque ele olhou para ela de antemão e falou: o que eu farei contigo? O que eu vou fazer contigo? Olhe para cá, não é o profeta, é o Deus que usa o profeta. Até porque a pregação for, até porque se o nome do pastor, do pregador for mais falado do que a mensagem, é idolatria ao homem e não exaltação a Deus. Dobre atenção para cá. Ela olhou para ele e disse: o que é que eu faço? Ele diz: o que eu hei de fazer por você? Ele olha para ela e
diz: me diga uma coisa, me declara uma coisa. O que é que tem dentro da tua casa? Se você olhar o texto comigo, ela vai dizer: a tua serva não tem a não ser um pouco de azeite na botija. Observe que a primeira palavra que ela diz é: a tua serva não tem. Primeiro, essa palavra é profética para você entender. A palavra-chave dessa mensagem hoje é: aumente o azeite, não o problema. Eu vou repetir. A palavra-chave dessa mensagem é: aumente o azeite, não o problema. Ela tem dentro de casa algo que não consegue enxergar. Diga por quê? Porque ela coloca o problema maior do que o azeite. É pessoas, meu pastor, que carregam unção, mas que quando vê uma prova, coloca a prova maior do que a unção que ele carrega. É pessoas que trocam o seu cargo, o seu ministério, entregam por conta da prova. Eu não vou suportar a prova, tá a carteirinha aqui. Eu não vou suportar o processo, tá aqui, eu vou entregar o ministério de louvor, eu vou entregar o grupo das crianças, dos jovens, das senhoras. Olha pra cá, tu ainda tem azeite, rapaz. Tu ainda carrega azeite, mulher. Para de aumentar o problema e aumenta esse azeite que está contigo. Para de aumentar esse problema e carrega agora o azeite contigo. Para de enxergar tudo como problema. Você vai na frente dizendo: Deus está na frente, Deus está no canto. Tem azeite, tem azeite. Você precisa entender: não aumente o azeite aqui e diminua na tua casa. Para de aumentar azeite dentro da igreja, mas quando chega em casa, está desviado. Não conhece mais quem é ele, quem é ela. Por quê? Porque aumenta mais o problema do que. Olhe para ela, olhe para ele carinhosamente. Aumenta o azeite, irmã. Aumente o azeite, varão. Diga: o problema está grande, diz, mas o azeite é maior. E você quer entender uma coisa? O problema é pelo tamanho, o azeite é pela essência. Você entendeu isso? O problema é pelo tamanho, porque quando o problema está grande, você: ixi, eu vou adorar daquele jeito, eu vou para a igreja daquele jeito. Mas quando você dá valor à essência do azeite, acabou. Escuta isso. O profeta disse: o que tu tens dentro da tua casa? Ela diz: a tua serva não tem a não ser um pouco de azeite. Aí o homem de Deus olha para ela e diz assim: então faz o seguinte, pega vasos emprestados. É poucos? Muito vaso. Pastor, qual era a utilidade do vaso daquela época? Primeiro, o vaso servia para conservar. Então o azeite dentro de vaso não apodrece, é conservado. Existem 207 tipos de vaso, ou melhor, de barro. Apenas 7 têm utilidades. E observe isso, que o vaso, ele tinha uma grande utilidade. Diga o quê? Diga para quê? Para conservar. Você quer um exemplo bíblico? A Bíblia diz em Jeremias que quando Deus manda ele comprar um terreno, uma propriedade, ele diz: pega a escritura e coloca dentro de um vaso, porque o vaso mantém. Então observe para cá, quem é o vaso da história? Pergunta para quem está do lado, diz: você está mantendo o que aí dentro? Você está conservando o que aí dentro? O que conserva de valor não te mata por fora.
O que você conserva de unção por dentro não te estraga por fora. Não tira a sua aparência, não bota marcas em você. Eu vou falar. Se tem azeite dentro de você, não te deixa querendo aparecer mais do que ninguém. Por quê? Porque o que você carrega é azeite, não é vaidade. Dependendo do que você carrega, vai conservar. Mas se você não carrega algo que dê para conservar, vai estragar. Primeiro, mentira estraga qualquer vaso. Palavrão estraga qualquer vaso. Esse crente que acha que Deus não está vendo a língua torpe, está enganado. Quer um exemplo? Eu vou te provar na Bíblia, capítulo de número 15 de Mateus, versículo de número 10 em diante. A Bíblia vai dizer que o que mata não é o que, mas é o que. Se nesse vaso sai coisa ruim, é sinal que não tem como conservar nada. É sinal que esse vaso está com defeito de fabricação. Mas se esse vaso está com esse defeito, é simples, sabe por quê? Porque Deus é especialista em levar a e dizer: ei, a partir de hoje, dentro desse vaso só entra o que eu quero. O que é que teu vaso conserva? O que é que teu vaso conserva? Ele olhou para ele e disse assim: pega vasos. Então, quando alguém soube que era para pegar vasos emprestados, era um sinal de coisa nova. Peraí, olhe para cá. Se não der glória, Hotel Palace. Quando o profeta disse pega vasos emprestados, escute isso, era um sinal que está vindo coisa nova. E dobra atenção, e não é coisa pouca. Porque se nós interpretarmos o texto, vai dizer pega vasos, não pouco. Se não é pouco, é. Então, além de vir coisa nova, é pouca coisa abundante. Você está entendendo o que a palavra está dizendo para você? Primeiro aqui, pode preparar que está vindo coisa nova. Pegou? Escute isso para finalizar. Ela recebe a palavra do profeta, porque aquele que crê na palavra de um servo de Deus, prospera. Ela vai pegar vasos, ela manda os filhos dela, quem sabe dizer, vai lá na vizinhança. Todo mundo sabe quem é a gente. Porque tem hora que parece que os vizinhos mais nos conhecem do que nós mesmos. Irmão, é testemunha, vizinho é testemunha. Uma vez eu precisava de uma geladeira, porque a minha tinha queimado, e eu conversando no muro com a minha esposa. No outro dia a vizinha: tem uma geladeira para vender. Deus de sinal. Aí observe, olha que coisa profunda. Ela manda os seus filhos, as suas esperanças, ir lá na vizinhança dizer: ei, igual a Bahia, manhã pedi um vaso e é emprestado. Ei, manhã disse assim que se tu não emprestava um vaso para ela. Aí a menina subindo para a direita, para a esquerda, vaso. Descendo, vaso. Subindo, vaso. Descendo para a direita, vaso. Ladeira, vaso. Vindo, vaso. Entrando, vaso. Enchendo, vaso. Vem, vaso. Deixa eu fazer uma pergunta: tem vaso aí? O problema do vaso é quando ele está emborcado. Porque vaso emborcado não tem utilidade. Não tem utilidade. Olhe para cá, olhe para cá. Para Deus encher um vaso, primeiro, escute, isso aqui é profundo. Ele esvazia.
Você sabia que primeiro para você vir aqui, você não vem cheio, você vem vazio para se encher do que está derramando? Isso é profundo, isso aqui. Não tem como você dizer, eu vim cheio, cheio. Alguém pisou no seu pé, se esvazia para se encher desse azeite. Vou finalizar aqui. Eles pegaram vasos emprestados. Aí o profeta disse, ó, coloca os vasos dentro da sua... Aonde? Dentro da onde? E faz o quê? Vem cá, porta fechada. Noé, tu entra dentro da arca, tu e a tua, tu fecha por dentro e por fora sou eu. Ei, viúva, entra dentro da tua casa com teus filhos, vaso tudo. Derrama esse pouquinho de azeite que tu tem na botija e fecha. Quem está de fora não vê o que está dentro. E quem está dentro não vê o que está fora. Ei! Entenda uma coisa: que vaso é para receber, botija é para encher. É para servir. Ela tem algo em casa que serve, mas ela precisa de algo para receber. Vaso. Eu finalizo aqui para você entender. Deus está com a botija de azeite preparada. Meu Deus! Eu não sei qual é o teu problema, mas hoje, se tiver vaso desemborcado, ele veio encher. Ele veio transportar vasos nessa noite. Se prepara. Tem azeite novo chegando. Tem azeite. Receba aí azeite novo. Da recebe de candarábia sébia. Receba azeite agora. Eu já estou contemplando aqui azeite que traz cura, azeite que renova, azeite que transforma. Baracandarábia. Eu estou vendo Deus renovando vidas espirituais aqui. Eu estou vendo Deus calçando pessoas com sapato de fogo nesse lugar. Receba agora. Vai. Alamaracandarábia.